todos, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia e vamos para hoje mais um vídeo do nosso canal com uma pergunta indagadora. Ser professora de educação infantil é fácil? Apesar de muitos já falarem não, ao longo da nossa vida a gente se depara a todo momento com esse tipo de indagação. Ser professora de educação infantil é fácil. É só brincar com as crianças e tá bom. Que trabalho tem nisso? Mas será que ser professora de educação infantil é só isso? E mais? Quem consegue ficar só brincando com a criança o dia inteiro? Seja por um período de 4 horas, 6 horas, 8 horas, seja qual for a carga horária que você exerce como professor. Ou quem faz esse tipo de indagação, seja dentro de casa ou qualquer ambiente, quem consegue ficar no mesmo ambiente só brincando com a criança? Eu tenho 2 filhos dentro de casa. Eu não consigo ficar um período tão longo assim somente brincando com os meus filhos. Tem indagações do tipo também: nem precisa se dar o trabalho de brincar, é só deixar um brinquedinho lá e pronto, é só isso. O que você faz? Que trabalho é esse que você faz? É só deixar a criança com um brinquedinho e acabou. Quem consegue fazer isso? Dá um brinquedo pra criança e tá tudo bem. Por quanto tempo a criança consegue ficar com aquele brinquedo? Isso tudo a gente tá falando de uma criança, o cenário de uma criança. E um ambiente onde você tem 10, 15, 20, 25, 30, até 35, 40 crianças. Será que se eu der só um brinquedo eu consigo ficar todo esse período com as crianças? Não é uma pergunta fácil. Como eu falei, eu tenho 2 filhos, eu não consigo dar um brinquedo pro meu filho Esteve e pra minha filha Samantha e deixar eles lá sem ter nenhuma confusão, sem eu ter que mediar nenhum conflito, sem um querer o brinquedo do outro, sem eles enjoarem e querer brincar de outra coisa, sem ele modificar, por mais que você dê um brinquedo, eles queiram transformar em alguma coisa às vezes por tédio mesmo, pra querer bater em alguém, pra entrar em conflito. Então será que é só isso mesmo? Será que é só deixar o brinquedo lá e as crianças dão conta do resto? Ser professor de educação infantil, teoricamente, fala que você precisa do magistério ou de licenciatura em pedagogia. Mas ser professor de educação infantil vai muito além disso tudo. Porque um simples brinquedo que você dá para criança, você tem que saber o porquê que você está dando esse brinquedo. Para quê? O que você quer atingir na aprendizagem dessa criança quando você dá esse brinquedo. Por quanto tempo você vai deixar esse brinquedo com a criança? Você não tem que pensar só o que você vai dar, mas por quanto tempo você vai dar. Quando você vai fazer alguma coisa dirigida, você vai ter que pensar em quanto tempo as crianças vão levar. Você vai ter que pensar qual é a criança que vai conseguir fazer sozinha, qual é aquela criança que você vai ter que ficar o tempo todo da atividade ao lado dela para ela conseguir realizar. Qual criança vai necessitar do suporte de uma criança que pegue com maior facilidade a ação para auxiliar ela nesse processo? E você não vai poder modificar a atividade no sentido de dar uma atividade menos avançada para essa criança, por exemplo. Então, olha, outra coisa importante. Dá só um brinquedo.
Você não tem um brinquedo para cada criança. Você não tem, vamos supor que você, na sua sala você tenha super-heróis. Você não tem 10 Capitão América. Se a sua sala for de 10 crianças, a minha sala que é de 20, 25 crianças, muito menos. Se eu não tenho 10, muito menos vou ter 20. Você não tem 25 carrinhos de Hot Wheels para oferecer. Você não tem 25 caixas de monta. Ah, mas monta tudo, não precisa ter 25 caixas, ok. Mas na maioria das vezes é uma caixa ou correspondente a duas que não dá. Tem criança que gosta de construir uma coisa pequena, tem crianças que querem fazer monumentos, e aí? Como é que você vai lidar com tudo isso? De dar propostas diferenciadas e garantir que todos tenham as mesmas oportunidades de desafios, de descobertas e de desenvolvimento. Ai, vamos variar, já que a gente não tem de tudo, vamos variar. Ok, vamos variar. Até porque para as crianças não enjoarem. Mas como você vai lidar com isso? Como você vai fazer para que todas as crianças não queiram ir para o mesmo brinquedo? Como você vai conseguir fazer essa distribuição? E se eu não quero fazer as coisas na sala? Como que eu vou remanejar tudo isso para dar em um ambiente diferente? Percebe as mínimas questões? Percebe como tudo tem que ser minimamente planejado? E como você descobre isso? É com muito estudo. Tem que estudar muito, você tem que estudar muito para saber o tipo de brinquedo que vai atingir determinada área do conhecimento da criança, que tipo de brincadeira vai desenvolver tal coisa, se você quer desenvolver valores, quais são as ações que você tem que realizar para desenvolver isso, se as crianças têm problema de socialização, que naturalmente elas têm aquele egocentrismo dela. Fora essa, tem as crianças que têm as especificidades em que esse problema se intensifica ainda mais. Como é que você vai trabalhar com isso? Com muito estudo. Então, o professor de educação infantil é um pesquisador incansável. Porque a todo momento tem novas estratégias, tem as exigências curriculares. Se você está na escola particular, tem as exigências. Se você está na pública, tem as exigências. Tem a legislação que rege a educação infantil, que você não importa em que ambiente corporativo você está, seja no âmbito particular, no âmbito privado, ou seja na prefeitura, você tem que estar a par da legislação e segui-la. Então tem todos esses pormenores que você não consegue resumir isso. É fácil ser professora de educação infantil. Primeiro que não é fácil ser professora. Aí vem o âmbito, não é fácil ser professora na faculdade, não é fácil ser professora no ensino médio, não é fácil ser professora no Fundamental 2, não é fácil ser professora no Fundamental 1 e também não é fácil ser professora na educação infantil. Então, quando você for usar isso, é fácil ser professora, é só brincar, então pense nisso. Se você não quiser pensar em todas essas questões que eu falei do estudo, pense pelo menos naquilo que você está falando. É só brincar. Dá pra só brincar com a criança o dia inteiro? Você na sua casa consegue só brincar com seu filho o dia inteiro? Sem propor nada diferente, sem dar nada? Você consegue só fazer isso? Ou você consegue só dar um brinquedo? Se ele tem irmãos, ou se ele vai na casa de um primo, é só dar brinquedo pra ele e pro primo e tá tudo bem? Eles não vão brigar em nenhum momento, você não tem que fazer interferências em nenhum momento. É tão simples assim. Então são essas questões que levam e fazem com que a gente queira mostrar ainda mais o quanto o nosso trabalho é sério e o quanto o nosso trabalho precisa ser valorizado.
por nós mesmos, professores. Porque às vezes o preconceito vem da própria classe de professores. Eu já trabalhei em vários âmbitos. Eu já trabalhei de diversas formas e já vi o professor de educação infantil é o menos valorizado entre as próprias classes dos professores. Já trabalhei concomitante com professores de Fundamental, Fundamental 2. Existem essas falas entre Fundamental 2 e Fundamental 1, com os especialistas. A gente vê isso na própria classe dos professores e é muito triste isso. Porque se nem o ser professor consegue valorizar o outro que também é professor, imagina quem está vendo de fora. Então são essas questões que a gente sempre tem que estar brigando. E sim, ser professor de educação infantil é muito difícil, é trabalhoso, a gente tem que trabalhar por amor, sim. A gente está lidando com um bem maior da população, que são os filhos deles. E o bem maior da nossa sociedade são nossas crianças, é a base. É o que a gente está educando agora que vai dizer quem são esses jovens, quem são essas pessoas na idade adulta, quem serão essas pessoas na idade mais avançada, na terceira idade. São as crianças que estamos formando agora, que vai nos dizer como será o nosso futuro. Então valorize esse professor de educação infantil, o professor de educação infantil que está na sua escola, o professor de educação infantil que está cuidando do seu filho. Valorize, porque essa é uma profissão muito árdua. Essa é uma profissão que requer muito respeito, assim como todas as outras, tá bom? Então esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.